Carlos Alberto Faraco, Linguística Histórica. Primeiras palavras. Apresentação. A primeira versão desse livro foi publicada em 1989. Vivíamos naquela época um momento de renovado interesse pelos estudos linguísticos e históricos no Brasil, e o livro apresentava como uma pequena introdução a esse ramo do conhecimento. Seu primeiro público-alvo era, portanto, os estudantes de graduação em letras. Queríamos oferecer um panorama dos estudos da mudança da linguística, visando despertar neles o interesse pela história das línguas. Mas o livro se destinava igualmente ao público em geral, qualquer pessoa interessada por esse fascinante e ainda bastante misterioso fenômeno que é a mudança linguística. O livro, portanto, está concebido também como um texto de divulgação científica. Nessa nova edição, revista ampliada, os objetivos permanecem os mesmos. Preservamos grandes linhas da primeira versão. Ao mesmo tempo, procuramos revisar o tempo atualizando e ampliando. Para isso, aproveitamos comentários, críticas que recebemos de colegas, professores, estudantes e leitores em geral. Deixamos aqui registrados nossos agradecimentos a todos os que pontuaram defeitos, lacunas na versão anterior. Agradecemos em especial ao colega Marcos Blanc, professor de Linguística da UNB, que além de críticas e comentários fez a provocação que resultou nessa nova edição. Reiteramos por fim nossa gratidão aos colegas Afonso Rubro e Cristóvão Tesa, que nos idos de 1988 se dispuseram ler criticamente o manuscrito da primeira versão. A nenhum deles, obviamente, cabe qualquer responsabilidade pelas lacunas e insuficiências que perduraram. Apresentar uma centena de páginas, o tema é tão vasto e complexo que continua a desafiar as limitações do autor. A estrutura do livro. Introduzir-se numa disciplina científica qualquer significa familiarizar-se com as atividades desenvolvidas pelos pesquisadores daquela especialidade. Em mais detalhe, significa conhecer os recortes da realidade com as quais eles trabalham, os métodos que utilizam para agir sobre esses recortes, suas categorias, procedimentos analíticos. Incluímos aí os sistemas de argumentação com os quais sustentam suas hipóteses. Em outras palavras, significa conhecer a teia, amarrar recortes, métodos, sistemas argumentativos, grandes opções epistemológicas e a partir que justificam. Significa também conhecer a história dessa disciplina, isto é, a forma como se deu e vem se dando, a sua construção, os pontos de maior consenso da comunidade científica em determinados momentos, as polêmicas do passado e do presente, as grandes sistematizações teóricas ordenadas das ações, grupo de estudiosos e seus respectivos compromissos filosóficos de base, necessários conflitos de sistemas, as mutações epistemológicas, as renovações de objetos, métodos. Inclui-se aqui também a bibliografia básica, os textos clássicos, os manuais de referência e as fontes de informação. Em vista disso, distribuímos nossos temas em 6 capítulos, procurando de saída ao capítulo 2 e despertar o leitor à percepção da mudança linguística, o nosso objeto de estudo situando-se no contexto mais amplo da realidade heterogênea de cada uma das línguas humanas. No capítulo 3, buscamos linguística, apontando suas especialidades e destacando algumas respostas teóricas e problemas colocados pela variação de línguas no eixo e do tempo. Incluímos neste capítulo uma discussão do tema, das motivações e das mudanças. O capítulo 4
aborda a linguística histórica como disciplina científica, discutindo certas questões gerais sobre a prática científica, em especial a forma de se situar nela. Fechamos esse capítulo com uma apresentação das 3 vias do estudo histórico das línguas e expondo alguns aspectos metodológicos a cada uma delas. Reservamos o capítulo 5 para desenvolver uma retrospectiva histórica da gênese do desenvolvimento da nossa disciplina, procurando caracterizar diferentes orientações teóricas que têm existido nestes 2 séculos de reflexão sistemática sobre a mudança linguística. Incluímos aqui uma apresentação geral dos estudos linguísticos históricos no Brasil. No capítulo 6, apresentamos indicações que caminhos a serem seguidos pelo leitor que deseja ampliar a sua inclinação aos estudos históricos das línguas humanas. Considerando que este é um livro introdutório, procuramos esclarecer que o próprio texto, o significado dos termos técnicos. Acrescentamos um anexo com algumas informações sobre a família linguística indo-europeia. No geral, nosso esforço vai no sentido de fornecer ao leitor uma divisão panorâmica da disciplina. Delinearemos os temas buscando apresentar realisticamente as multiplicidade teóricos existentes na interpretação dos fenômenos da mudança das línguas. Nesse sentido, o livro busca sua singularidade, não na simples listagem, a descrição de fenômenos de mudança facilmente encontráveis em qualquer manual, mas especificamente na discussão dos fundamentos epistemológicos das diversas orientações teóricas que dão a vida à nossa disciplina. Procuramos fazer isso sem se esconder de nossas preferências por aquelas orientações de fundamental mais sociológico e antropológico, orientações que procuram estudar as línguas primordialmente culturais, sem ignorar a sua realidade estrutural. Muito embora, em geral, não disponham de um bom modelo teórico para dar conta desse aspecto crucial. Se não escondemos nossas preferências, procuramos também não diminuir a relevância das outras orientações teóricas, as discussões epistemológicas críticas que tivemos a pretensão de desenvolver neste livro. Apontam em geral questões que desafiam todas as teorias que lidam com a mudança linguística e não se reduzem apenas a problemas específicos desta ou daquela teoria. Linguística histórica não é a história da linguística. As pessoas que se aproximam da linguística histórica pela primeira vez costumam confundir de início as 2 disciplinas científicas distintas. A linguística da história. É importante então esclarecer essa questão. Uma coisa é estudar a história como uma ciência, recuperando suas origens e o seu desenvolvimento no tempo é que traz a história da linguística. Outra coisa é estudar as mudanças que ocorrem nas línguas humanas à medida que o tempo passa e a atividade específica dos estudiosos da linguística histórica. Neste livro estamos envolvidos fundamentalmente com a segunda disciplina, isto é, com o estudo das mudanças que passam das línguas humanas no eixo e no tempo. Contudo, fazemos trazer um pouco da história da linguística ao apresentar o capítulo 5, momentos mais importantes da construção da linguística histórica como disciplina científica. Tal apresentação é sem dúvida indispensável em um livro como este. Dificilmente alguém pode se introduzir com proveitos na disciplina científica sem conhecer a origem de seus desenvolvimentos.